E que tipo de doença é a depressão? Então, o que é a depressão de fato? E aqui a gente fala que a depressão é uma insuficiência, é um cérebro insuficiente. Assim como o coração, quando ele é insuficiente para bombear, né, o sangue para todo o corpo, assim como os rins, às vezes eles são insuficientes para filtrar, assim como o fígado, ele é insuficiente, o cérebro também, num quadro de depressão, ele é insuficiente para fazer as coisas da vida. Ele se desapaixona da existência, desapaixona de si. Ele não consegue mais ser congruente nas suas emoções. Então é um cérebro insuficiente. Ele não vê mais prazer nas coisas. Ele não é mais congruente com as emoções. E depressão, ela é diferente de tristeza. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Tristeza é do bem. A tristeza é a emoção mais importante do ser humano, mais importante que a alegria. E aqui talvez você fale sim, não é possível? Não é possível, Priscila, que a tristeza seja mais importante do que a alegria? E eu digo que sim. É que vivemos num mundo em que foi nos ensinado que nós devemos ser felizes, nós temos que ser felizes, e que só a felicidade é importante, que nenhum outro sentimento é importante e que devemos reprimi-los todos eles, que devemos reprimir a nossa tristeza, que devemos reprimir a nossa raiva, que devemos reprimir o nojo e tudo mais. Qualquer outro sentimento que não seja felicidade deve ser reprimido. E eu venho falar para você que a ciência comprova que a tristeza, ela é muito importante para o desenvolvimento de todo o ser humano, de toda a sua vida. Então a tristeza, ela é boa. Todo mundo precisa e tem que ficar triste, porque este é o substrato da felicidade, que é o oposto disto. Então, em algum momento da vida você precisa estar triste, porque ele é o substrato, ele é o que alimenta você querer ficar feliz, buscar a felicidade. Porque o ser humano triste, ele fica introspectivo, ele processa a dor, ele processa a perda. Então ele precisa entrar para dentro de si e processar aquilo que ele está vivendo. Ele precisa se sentir triste para processar o que está acontecendo. Só se pode tocar a vida com tristeza, porque a tristeza te move com muito mais veemência ao aprendizado e à maturidade. Então, quantas pessoas em momentos tristes da vida, em momentos extremamente delicados, conseguiram sair daquela situação com muito mais aprendizado, conseguem enxergar de outra maneira. Porque é na tristeza, é naquele momento em que eu entro para dentro de mim, com uma introspecção, eu avalio, né, aquele sentimento, eu avalio aquela perda e eu consigo voltar muito mais maduro. Então, a tristeza, ela é muito importante. Mas tristeza, ela tem tempo, ela tem intensidade, ela tem congruência, então ela faz sentido com aquilo, com aquele momento, e ela não perturba a forma do seu corpo trabalhar. Então, você se sentir triste, ele não vai atrapalhar o seu corpo de dormir, ter uma boa noite de sono, não vai atrapalhar as suas rotinas de trabalho, não vai atrapalhar a sua convivência. Ele faz parte daquele momento de introspecção, mas ele não vai impedir do que o seu corpo trabalhe. Ela tem congruência. Então, ela faz sentido com o momento que você está vivendo. Você está triste porque você perdeu alguém. Você está triste porque você perdeu um emprego. Você está triste porque algo aconteceu com você. E ela tem uma intensidade. Ela tem uma intensidade. E para cada tipo de tristeza, ela vai ter uma intensidade diferente. Eu não consigo mensurar a mesma intensidade para alguém que perde alguém próximo, um familiar, com alguém que
talvez perdeu o emprego, ou que perdeu um objeto que gosta, perdeu, sei lá, o time, né, de futebol perdeu ali como chama? O título, né, o campeonato. É um momento de tristeza. Tem gente que é fã, apaixonado por futebol e fica triste, mas tem data para acabar, tem intensidade, é congruente. Então isso é tristeza, isso faz bem para o ser humano. Agora, tudo que não for isso, tudo que for mais duradouro, essa tristeza apática, né? Ela é uma depressão.